Alguém disse que nós deveríamos fazer tudo o que é possível e deixar para Deus apenas as coisas impossíveis. Você concorda com essa afirmação? É assim que você vive? Será que Deus pensa assim também? Você quer saber como que Deus vê essa afirmação? Então fique comigo, porque está começando mais um devocional na presença do Pai para abençoar o seu dia. Amém? Muito bem. Se você não tem ainda o seu livro, esse é um bom momento. Estamos começando um jejum poderoso da família e eu penso que é uma oportunidade para você também sentar com a sua família em algum momento do dia e ler uma página. Uma página. Você tem aqui um versículo, um texto de revelação e pode fazer toda a diferença. Vai gastar 2, 3 minutos. Está aqui um conteúdo para abençoar muito a sua casa. Se você deseja adquirir para você, para sua família, ou para dar de presente, que é o melhor presente que alguém pode ter, é só você clicar no link que aparece na descrição. Amém? No final, eu vou orar por você e abençoar os seus pedidos de oração. E lembrando, se você não está inscrito ainda no nosso canal aqui no YouTube, dizer para você que nós já estamos chegando em 100 mil assinantes novamente. Eu quero convidar você, se inscreve, clica aqui, se inscrever. E se você também deseja cooperar com o nosso ministério, você pode assinar aqui a área de assinantes. Vai ter acesso a mais de 1.500 conteúdos exclusivos do Evangelho. Vai ser muito abençoado e vai cooperar conosco. Glória a Deus por isso. Aleluia. Muito bem. Olha, nós vivemos tempos de muitas vozes na internet. E é claro que você é livre para ouvir o que você quiser. Jamais vou ter a opinião contrária a isso. No entanto, você não deveria usar a sua liberdade para o seu próprio mal, não é? E sim para uma vida muito melhor, uma vida espiritual muito mais rica, muito mais poderosa. Por quê? Porque a sua vida, ela não apenas será, mas ela é o resultado das suas crenças. Né? Tem muita gente hoje em dia querendo mudar a própria vida, porque eu entendo, tem muita coisa que não está legal. Mas não tente mudar a sua vida, não tente mudar os seus comportamentos. Isso é força do seu braço, isso é religião, é o homem tentando mudar alguma coisa. Mude as crenças, porque à medida que você muda as suas crenças, elas têm o poder de mudar a sua vida, não é? Então, muito cuidado com quem fala nos seus ouvidos. Eu sempre digo isso e reafirmo. A porta de entrada do diabo na vida de alguém, na sua vida, é alguém perto de você, porque você não vai dar ouvidos para um louco que passa do outro lado da rua. Sempre é gente perto, próximo. Você pode conversar aí com um jovem que foi para as drogas. Quem levou ele? Foi um amigo. Mas a porta de entrada de Deus na sua vida também é alguém perto de você que fala nos seus ouvidos. E hoje, às vezes, a internet se torna alguém próximo, não é verdade? A maioria das pessoas se converteram porque um amigo levou para Deus. Cuidado com quem você está ouvindo aí na internet, cuidado com quem você dá crédito. Mesmo pastores bem intencionados podem estar falando, infelizmente, outra coisa que não o evangelho, não é? Eu atendi uma pessoa outro dia e eu fiquei compadecido dele, porque ele me fez uma pergunta tão simples. E ele me perguntou: pastor, se eu fizer isso, isso e isso, não vou aqui entrar em detalhes para não expor, Deus vai me mandar para o inferno? Puxa vida, aquilo doeu meu coração, porque alguém que ainda não conhece o evangelho, veio de um lugar onde os pastores, talvez bem intencionados, pregam o bom comportamento para garantir a salvação, e essa pessoa estava vivendo desesperada. Tudo por causa de uma crença errada, né? Coisa séria isso. Séria para ele e séria para quem está ensinando também. Todos nós precisamos ter muito cuidado com conceitos e crenças que são lançados na nossa mente constantemente. Então, como eu te perguntei no início, essa pergunta, um palestrante, ela está baseada num palestrante motivacional aqui do Brasil, muito conhecido, inclusive ele é crente, e numa das suas palestras, ele disse isso.
Ele diz que nós deveríamos fazer tudo o que é possível e deixar apenas o impossível para Deus. Muita gente aplaudiu, parece interessante, parece de bom senso. É uma afirmação, no entanto, extremamente perigosa, né? É claro que ele disse isso para estimular as pessoas a serem mais positivas, mais proativas, não ficarem passivas esperando cair as coisas do céu, como se diz por aí. E eu até acredito que é possível que ele tenha dito isso com boa intenção, realmente acredito. Mas a verdade é que esse é um conceito perigoso. Por quê? Porque esse é um conceito que afasta Deus completamente da nossa vida no dia a dia. Essa é uma verdade. Vamos avaliar se realmente Deus não se afasta no momento que eu acredito numa declaração dessa. Por quê? Porque na nossa vida diária, no nosso dia a dia normalmente, nós lidamos quase sempre com coisas que nós mesmos podemos fazer. Coisas que nós mesmos podemos fazer. Raramente nós temos de lidar com coisas impossíveis, não é? Graças a Deus. Raramente. Porque senão a nossa vida seria o quê? Seria um inferno. Seria realmente um terror. Se formos, então, orar apenas quando aparecem situações impossíveis, então nós vamos orar muito pouco. Concorda? Se eu vou deixar para Deus fazer só o que é impossível, vou orar muito pouco. Porque no nosso dia a dia, nós não lidamos o tempo todo com coisas impossíveis. Então você percebe que esse é um conceito perigoso, porque ele te leva a orar menos. E um conceito que te leva a orar menos, porque coisas impossíveis eu não preciso de Deus, não precisaria de Deus, né? Então no meu dia a dia eu quase não precisaria orar, é um conceito que me afasta. Então um conceito que me leva a orar menos não pode proceder de Deus. Eu estou te dando um exemplo para você ver o quanto uma crença errada pode afastar você de Deus. Que coisa séria, não é? Deus quer te ajudar não apenas em grandes coisas. Deus quer te ajudar, sim, a cozinhar, a cuidar da casa e a dirigir no trânsito. Tá chocado? Pois é, vamos ver isso? Vamos escrever? Escreve aí para mim, pega aí o seu caderninho de anotações, tem aqui o meu lotado, eu amo isso. Outro dia uma irmã me deu um caderno dela de presente, que ela tem anotado quase um ano, fiquei até constrangido, falei, puxa vida. Escreve aí, escreve para mim também nos comentários. Deus, escreve assim, ó, Deus quer me ajudar não apenas nas grandes coisas, vírgula, mas também nas pequenas coisas. Muito bem. Isso é uma coisa importante de nós frisarmos aqui, porque esse é um conceito perigoso. Deus quer te ajudar com seus trabalhos escolares, por exemplo, quer te ajudar a ser mais produtivo no seu trabalho, na sua profissão. Mas aqui está a chave. Como que isso funciona? Deus só se envolve na sua vida à medida que você permite. Ele só envolve o tanto que você permite. Deus não é como um inimigo que força a porta. Não. Ele só vai entrar, ele só vai te ajudar o tanto que você chamar. Essa aqui é a verdade. Não é? Então, o que é sabedoria? Sabedoria é incluir o Senhor em tudo na nossa vida. Essa frase merece ser escrita. Escreve aí nos comentários para mim, todo mundo. Escreve aí. A sabedoria é incluir o Senhor em tudo na minha vida. A sabedoria é incluir o Senhor em tudo na minha vida. Aleluia.
Coloca aí. A sabedoria é incluir o Senhor em tudo na minha vida. A palavra de Deus, ela diz claramente que o Senhor Jesus é a própria sabedoria. Ele é a própria sabedoria. Muitas pessoas, elas me questionam constantemente como que eu posso adquirir sabedoria. E essa é uma oração que eu faço diariamente, porque a Bíblia fala, em primeiro lugar, obviamente, que se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá e não nega para ninguém que está clamando por sabedoria. E eu estimulo você a orar assim, pedindo sabedoria. Eu sempre digo isso, peça sabedoria todos os dias, peça proteção, peça favor. Mas eu também preciso dizer para você uma coisa, a sabedoria é uma pessoa, não é uma coisa, não é um estudo. Sabedoria não é ter um monte de conhecimento baseado nos livros, que é bom também, não é ruim. Mas você vai perceber que tem muita gente que conhece muito, mas não é sábio. Essa é uma verdade que eu preciso te dizer, porque a sabedoria é uma pessoa. Então, Jesus é a própria sabedoria. A palavra de Deus claramente diz isso. E eu sempre digo que ter então sabedoria não é complicado, é algo simples. Basta incluir o Senhor em todas as suas circunstâncias. Inclui o Senhor em todas as suas... Provérbios capítulo 3, verso 6, para quem estiver anotando, a Bíblia fala o quê? Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Reconhece o Senhor em todos os seus caminhos. Todos. Ele não diz só nos possíveis, só nos impossíveis, melhor dizendo, como diz lá a afirmação do palestrante. Ele diz, reconhece o Senhor em todos, não apenas no impossível. Reconhece a Deus em todos os seus caminhos, seja no trabalho, na escola, no trânsito, na compra do supermercado. Não em alguns, não apenas nas grandes coisas. Se você começar a reconhecer Deus em todos os seus caminhos, o que vai acontecer? Ele vai começar a coroar você, coroar os seus esforços, o seu trabalho com sucesso, claro, porque você está convidando ele para participar. E uma maneira de reconhecer a Deus é simplesmente pedir ajuda. Pedir ajuda. Então, por exemplo, no caminho do supermercado, por que não orar baixinho? Senhor, me ajuda a encontrar tudo que eu procuro. Faça com que o meu dia seja produtivo. Porque eu não sei você, meu Deus, quando eu vou no supermercado eu não acho nada. Mas mesmo você que já é experiente, às vezes é difícil, não é? Você fala, pastor, pelo amor de Deus, eu vou culpar Deus com essas bobagens, com essas pequenas coisas. Pois é, esse é o tipo de crença, de pensamento que afasta você de orar. Porque ele é seu pai. É que você está achando que Deus está tão ocupado que não dá para a gente ocupar ele com essas coisas, né? Afinal de contas, tem tanta coisa importante no mundo. Mas esse é um conceito natural. Ele é Deus. Ele é Deus para coordenar tudo que está acontecendo no mundo agora, mas ele é Deus para parar e também dar atenção às pequenas coisas da vida dos seus filhos. Ele é ímpar para você. Ele é exclusivo seu, ao mesmo tempo que ele cuida de tudo. Ele é Deus. E ele quer intimidade. Se eu ajudo os meus filhos nas pequenas coisas, muito mais Deus quer nos ajudar. Então, uma oração simples como essa, pedir a Deus para me ajudar nas coisas do supermercado, para que meu dia seja mais produtivo, é reconhecer a Deus. Você está dizendo, na verdade, Deus, eu preciso do Senhor para tudo. Essa aqui é a verdade. Eu preciso do Senhor para tudo. Não é? Então eu volto a dizer, eu sei que pessoas talvez estejam perguntando, mas eu preciso orar, pastor, realmente por coisas triviais? Veja, esse simples reconhecimento permite que o Criador do universo guie os seus passos. Deus vai te ajudar a encontrar o que você pode não ter encontrado. Sim, cada detalhe. Ele vai colocar você no lugar certo, na hora certa, e vai fazer com que o seu dia seja muito mais abençoado e produtivo. Eu sei que você pode fazer as coisas do dia a dia com as suas próprias forças. Eu sei. Mas a vida será muito melhor se você buscar a ajuda do Senhor. Acredite em mim. Será uma vida muito mais
produtiva, não é? Haverá menos frustração e você vai realizar muito mais quando desenvolver o hábito de reconhecer a Deus em todas as coisas. Todas as coisas. Talvez você ainda me pergunte, pastor, ou afirme, né? Eu não acho que eu preciso realmente orar sobre isso. Pois é algo tão pequeno, tão rotineiro. E eu te digo, você não precisa. Você não precisa. Mas, se você quer que Deus te ajude, se quer que Ele dirija os seus passos e faça com que as coisas se encaixem, você tem de convidar Ele para a sua vida cotidiana. Senão Ele não vai entrar. É uma escolha. Se você reconhecer Deus, Ele irá adiante de você. E Ele vai endireitar os lugares tortuosos. Ele vai desembaraçar. Quando você chegar para fazer, para realizar, tudo já estará mais resolvido e claro. Ele fará com que as pessoas certas apareçam no seu caminho. Ele abrirá portas que você não poderia abrir. Ele coroará seu esforço com sucesso. Outro dia eu fiz uma viagem internacional com a Marília e eu orei por cada detalhe. Se eu fosse parar para te dizer algumas coisas tão pequenas, mas que estavam oradas e Deus nos ajudou. Uma delas, eu sempre peço para Deus me livrar de pessoas malignas e colocar pessoas no meu caminho para me ajudar. Anjos de Deus. Você quer só um exemplo? Eu desci num trem que eu peguei com a Marília no ponto errado, na estação errada. Meu Deus do céu. E o trem que eu precisava agora só passava numa outra estação. Como que eu ia chegar lá? Olhei para um taxista, falei, vou falar com ele. Cheguei lá, ele claramente só apontou ali, sobe ali naquele ônibus, nem vai pagar nada. Desce no terceiro ponto, lá é a próxima estação. Tão simples. Para ele, para mim que não sabia nada. Será que foi um anjo? Foi alguém? Foi Deus. Deus que colocou. E resolveu o problema de uma maneira simples. Eu posso te contar outras tantas, mas porque eu orei. Não ignore orar por coisas pequenas. Deus quer ajudar você, não é? E isso é algo que não devemos fazer de vez em quando. Deus quer te ajudar durante todo o dia. Experimenta falar com seu pai, hoje mesmo. Tudo que você vai fazer, você vai começar a ver a mão de Deus agir na sua vida. Amém? Aleluia. Muito bem, eu vou orar por você agora. Lembra que assim que eu terminar, eu vou salvar essa live. E eu queria te pedir, manda um link para os seus amigos, seus grupos de WhatsApp, seus parentes. Abençoe a vida de alguém, tá bom? E antes de orar, gostaria de convidar você para se inscrever aqui no canal. Clica aqui, se inscrever, clica aí embaixo, se inscreve agora. Se torne um assinante, você vai ter acesso a mais de 1.500 conteúdos exclusivos. Venha nos abençoar, ajudar aqui no nosso propósito, no nosso ministério. Fazer o evangelho chegar mais longe. Quando você assina, você me apoia e eu uso todo esse dinheiro para patrocinar as pregações. Nós estamos numa crescente incrível no nosso canal. Hoje, mais de 3.000 pessoas por dia estão assinando o canal porque estão recebendo o evangelho e você pode cooperar com isso. Amém? Glória a Deus por isso. Quero orar por você agora. Quero confessar a palavra. Diga comigo assim, eu considero o Senhor em todos os meus caminhos, e Ele endireita as minhas veredas. Eu sou abençoado, porque o Senhor é quem guia os meus passos, em nome de Jesus. Pai, faz isso agora. Ouve a oração dos seus filhos que estão te chamando para participar do dia a dia deles. Estende a tua mão poderosa, guia cada passo, e glorifica o teu nome, trazendo sucesso na sua empreitada diária, no nome de Jesus. Querido, fica na paz, Deus te abençoe e até o nosso próximo devocional na presença do Pai, em nome de Jesus. Grande abraço.